Maravilha de Deus, que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Você sabia que, apesar de você se levantar nesta manhã, Deus te dá o fôlego de vida, Deus está no controle da sua vida? Se você entregou a sua vida ao Senhor, tenha plena convicção que Deus está no controle da tua vida, no controle da minha vida, no controle da vida daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor. Nós sabemos que Deus falou no Velho Testamento, no livro de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você já entregou o seu caminho, a sua vida, ao Deus que fez os céus e a terra e que deu essa bênção para você nesse dia de hoje se levantar? Respire, veja o ar que você não paga nada, veja os olhos que você tem, veja os seus lábios, veja os seus traços que foram criados por Deus. Tudo isso é bênção do Senhor para a sua vida. Mas como nós estamos aqui no Edificando Vidas, para falar de Deus, na presença de Deus, eu quero levar você a um texto sagrado da Bíblia, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 11, que diz assim, no versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aqui está narrando uma história. No livro de Lucas, no capítulo 11, Jesus Cristo foi num lugar à parte orar, depois que ele saiu da casa de Lázaro, de Marta e Maria. No capítulo 11, no versículo 1, Jesus estava num lugar à parte a orar. Perceba que Jesus tinha os seus 12 discípulos e um dos seus discípulos teve a curiosidade de perguntar ao Senhor: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos a orar. E Jesus Cristo, agora de prontidão, disse assim: quando você for orar, diga: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui está a oração modelo de Jesus. Essa oração, para mim, na minha maneira de enxergar, dada pelo Senhor para os discípulos e para aquele a quem foi chamada a atenção, que é a oração mais completa da Bíblia, porque esta oração é do Filho de Deus. Sabemos que os judeus da época já sabiam orar, mas aqui houve um despertar para o cumprimento e aprendizado da oração. Por exemplo, Jesus Cristo disse no livro de Mateus, no capítulo 6, que quando nós fôssemos orar, não deveríamos ser como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Jesus Cristo estava dizendo que o vosso Pai Celestial sabe, antes de nós pedirmos, o que Ele havia de nos dar. Por exemplo, se nós temos um pai, nós sabemos que nós somos filho. E como filho, o pai sabe cuidar de todos os seus filhos. É por isso que eu chamo a sua atenção para que você sempre venha orar. A oração deve ser o primordial na sua vida cristã aqui na terra. No céu, não vai necessitar mais de oração,
porque nós já estamos com Deus, já estamos se relacionando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas a oração é importante. Você vê que a oração, Jesus estava orando em um lugar à parte. Se Jesus estava orando, quer dizer que os seus discípulos estavam observando e alguém ou algum dos seus discípulos perguntou: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Então quer dizer que os discípulos de Jesus queriam aprender a orar. Você quer aprender a orar da maneira que a Bíblia nos fala? Existem muitas formas de oração. Existem muitos jeitos de oração. E eu estou aqui para lhe ensinar como você deve começar. Vamos ao primeiro passo? O primeiro passo é, quando você se levantar, ore esta oração que Jesus ensinou os discípulos, rendendo graças ao Pai Celestial que está no céu. E nesta oração, existem várias outras maneiras de oração. Por exemplo, você está orando ao Pai Nosso que está no céu. Essa é a primeira intenção que você precisa entender, que você está orando a quem está no céu. Segundo tipo de oração, venha a nós o teu reino. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui eu paro para nós fecharmos esse primeiro ciclo de oração. Como você tem vontade, Deus também tem vontade. E Deus quer realizar as suas vontades. Mas Ele quer que você entenda que Ele deve ser o primordial na sua vida. É um diálogo entre Filho e Deus. Você ora a um Deus que você não vê. Ele é invisível, mas Ele é real. Ele pode mudar a situação e a circunstância que talvez você esteja enfrentando. Ore a Deus, fale com Deus, não cesse de estar neste caminho, o caminho de duas vias. É entre filho e pai, pai e filho. Não quebre esse relacionamento e esse vínculo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo nesta manhã. Seja bem-vindo nesta casa e nesta família, para a glória do teu nome santo. E que o nosso Deus e o nosso Pai te abençoe nesta manhã. Tá bom? Você já sabe o que deve fazer, já deve estar acompanhando outros vídeos que eu já peço para as pessoas compartilhar. Compartilhe com o seu vizinho, com a sua família. Leve esta palavra de amor e de orientação. Restabeleça a cultura dos céus na terra. A cultura que Deus, que seu Filho Jesus veio trazer. A cultura da oração. A cultura da oração. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus e um ótimo dia para você.